Continuando, amados, se eu ficasse falando, né, alimentando a conversa, nunca que esse assunto iria terminar, né? Então eu me calava e deixava meus irmãos, minha mãe, né, dar a opinião deles e ficava na minha, não dizia nada. E comecei, né, continuei buscando sobre restauração e como a maioria, né, amados, eu sempre também achava que a culpa não era minha, né, a culpa era dele, eu achava que a culpa era do Tiago. Então que nós chamamos de a síndrome de Adão, né? Sempre em colocar a culpa na outra pessoa e nunca em si próprio. E conforme eu fui descobrindo, né, material sobre restauração na internet, conforme eu fui sendo ajudada e passando a olhar para mim mesma, eu vi que a errada não era ele, era eu. Até porque quem estava no deserto era eu, não era ele. Ele que terminou, ele não queria mais, então ele prosseguiu com a vida dele. Estava já seguindo a vida dele. Assim como muitos, eu fui bloqueada de tudo dele, tudo, rede social, telefone. Ele até mudou de número de telefone. E nossos amigos em comum, nós não temos amigos em comuns. E ele mudou de bairro. Então, assim, ficou muito difícil mesmo. Passou a morar numa outra área da cidade, então ficou mais distante. Então, assim, não tinha como a gente se encontrar, nem se esbarrar pelos cantos, pela rua ou por algum comércio, né? Não tinha como, porque ele estava bem distante de mim. E era como se ele nunca tivesse existido, porque como nós não temos amigos em comuns, nossas famílias não eram amigas uma das outras, então não tinha nada que me ligasse a ele. Então realmente eu perdi o total contato dele e foi quando eu comecei a falar com Deus, né, a me voltar para Deus e a não mais querer enxergar os erros dele, mas enxergar os meus. Eu falava, Senhor, me mostra onde eu errei. Espírito Santo, mostra para mim onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado, o que eu falei de errado. E olha, amados, Deus realmente, quando a gente abre o coração para Ele, é sincero perante a Ele, na presença dEle, e fala com Ele, com toda sinceridade mesmo de coração, Deus fala, e Deus fala muito. O Espírito Santo começou a me mostrar uma série de erros que eu cometi, muitas coisas erradas que eu falei, que eu fiz, ou que eu deixei de fazer, ou que eu deixei de falar. E o principal de tudo, né? Que eu coloquei ele no lugar de Deus. Eu não deveria ter feito isso. Então eu entrei no deserto sentimental exatamente por isso, porque eu deixei de colocar Deus no lugar que é devido, que é o primeiro lugar, né? E Deus, ele não divide, não tem jeito. Deus não divide o lugar que é dele na nossa vida, que é o primeiro. Todas as vezes que nós colocamos alguma pessoa ou alguma coisa no lugar que é de Deus, não tem jeito, é deserto mesmo que nós vamos enfrentar, porque Deus nos ama, Ele não quer que a gente se perca. E para que a gente não venha se perder, Ele nos coloca no deserto. Então, foi o que aconteceu comigo. E ali eu pude cair as escamas dos meus olhos, né? E eu comecei a ver o quão cega eu estava. Muito cega, muito surda. Quantas vezes o Espírito Santo, né, me mostrou. Eu lembro que antes de a gente se separar, Deus me mostrou que iria aparecer uma outra pessoa, uma outra mulher. Deus mostrou para mim, mas eu não dei crédito, né? A gente está tão naquela idolatria da pessoa que Deus fala com você, sinaliza
né, de todas as formas, maneiras, mas você não dá ouvidos. E eu não dei ouvidos. Mesmo Deus me mostrando, eu não dei ouvidos e foi o que aconteceu. Apareceu uma outra pessoa e nós acabamos nos separando, né? Mas Deus foi misericordioso e me mostrou os meus erros, eu me arrependi, me consertei com o Senhor, passei a buscar o Senhor. E nunca mais parei, amados, de buscar a Deus. Nunca mais parei. Porque a caminhada com Cristo é um caminho sem volta. É um caminho muito espinhoso, amados. Não é um caminho fácil. Não é um caminho que a gente trilha assim com o maior prazer, né? Com uma felicidade. A gente trilha assim com prazer, com felicidade no espírito. A gente se alegra com as vitórias que Deus nos dá, até mesmo com as lutas, porque a gente aprende muito. Então eu me alegro muito com as coisas que já aconteceram e que acontecem, mas nós precisamos todos os dias crucificar a nossa carne, crucificar o nosso eu. E isso é que não é fácil. O maior inimigo somos nós mesmos, né? O maior vilão, a gente pensa que o maior vilão é a outra pessoa, é o namorado que foi, é o noivo, é o marido. A gente pensa que o maior vilão é a outra mulher, é o outro homem. O maior vilão às vezes é o familiar. Não é, amados. Não é. O maior vilão somos nós. Quando eu passei a... voltei os meus olhos para mim mesma, fiz uma análise de mim, eu vi quanto eu estava errada, eu vi que eu não conhecia Deus, vi que eu estava distante de Deus, completamente vazia. E aí que eu pude ter um encontro com o meu Deus novamente. E depois que você encontra com Deus, você não quer outra coisa. Quando você prova essa água da vida maravilhosa que é a presença de Deus, o Espírito Santo. Olha, não tem coisa melhor, amados. Então, se você encontra-se na mesma situação que um dia eu me encontrei, volte-se para Deus. Mas não tenha, não demore a se voltar para Ele, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então volte-se para Ele hoje. Se você tiver que perdoar alguém, perdoe hoje. Se você tiver que dizer eu te amo para alguém, diga hoje. Não deixa para amanhã, porque os dias são maus. Jesus pode voltar a qualquer momento para você. E como a sua alma vai se encontrar? Se Jesus voltasse para mim naqueles dias, eu não estaria no céu com Jesus, não, amados, porque você não está na posição que Deus gostaria. Então, não tem como você estar ao lado dele. Mas Deus foi misericordioso comigo e me poupou, me deu mais uma chance. Mas não é sempre que nós temos outra chance. A gente não sabe se a gente vai ter outra chance. Então, quando a gente tem uma chance, é melhor a gente não deixar ela escorrer pelas nossas mãos, mas agarrar ela com unhas e dentes e usar essa chance para se tornar uma pessoa melhor. Erros, defeitos, todos nós temos, amados, e vamos continuar tendo defeitos. A gente nunca vai encontrar uma igreja perfeita, porque a igreja é feita de seres humanos, e todo ser humano ele erra. Não existe pessoa perfeita, perfeito só Deus. E mesmo Deus sendo perfeito, as pessoas ainda encontravam defeito nele. As pessoas traíam Jesus, crucificavam ele, criticaram ele, condenaram ele, chamaram Jesus até mesmo de Beelzebul. O que dirá de nós? Então, amados, não procure ver o erro do seu irmão, procure ver os seus erros, se analise, veja aquilo que você precisa melhorar, aquilo que está bom, você continua aprimorando aquilo que está bom, aquilo que não está bom, procura melhorar, ser uma pessoa melhor, melhorar os seus pontos negativos e todos os dias crucifica-se na cruz de Cristo. Mata o seu eu, as suas vontades, seus desejos, para que o Senhor Jesus possa reinar na sua vida. E não queira agradar a todos, porque não tem como agradar. Jesus é o perfeito, santo de Deus.
e ele não conseguiu agradar. Se Jesus, sendo perfeito, não conseguiu agradar, que dirá nós, amados? Então, seja você mesma. As pessoas têm que gostar de você como você é. Se elas não gostarem de você, paciência. Mas seja você, seja autêntico. Seja um servo de Deus. Procura sempre ser parecido com Jesus, para que você venha fazer o seu pai feliz. Porque que adianta você fazer uma pessoa feliz, agradar ela, fazer a vontade dela e você desagradar ao seu Deus, ao seu pai? Não tem como, não vale a pena você desagradar o seu pai para agradar uma outra pessoa. Então, agrada-te do Senhor, para que Ele possa conceder o desejo do seu coração. Deixo essa palavra para vocês, que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.